Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Bom, na semana passada nós tivemos 2 aulas online, né? Quem não assistiu os vídeos, assistam, tá? Porque foram gravados 2 vídeos para vocês. Vocês tinham ficado com a tarefa de ler o texto sobre o robô Sofia, tá lá nas páginas 28 e 29, e resolver as questões das páginas 27 até a 32. Depois eu gravei um outro vídeo para vocês com a resolução dessas questões, certo? Quem não corrigiu as questões, por favor, corrigir, tá? Bom, e deixei como tarefa lá no finalzinho do vídeo para vocês fazerem a atividade da página 34 e 35 sobre o texto que está na página 33, que é novidades da Conferência Mundial de Robôs na China, certo? Então vocês tinham que ler esse texto e responder as questões de número 16 até a questão de número 21, ok? Que está na página 34, nas páginas 34 e 35. E aí, agora, lá na página 35, a gente começa a falar sobre a flexão verbal, tá? O verbo, nós temos estudado os verbos já há um tempinho, a gente viu que os verbos são palavras que na maioria das vezes indicam uma ação, certo? Então, o verbo na frase, ele vai ser aquela palavra que indica a ação que aconteceu na frase, né? A ação que foi feita pela pessoa na frase. Então, se eu digo assim, Maria foi ao mercado, qual que foi a ação feita por Maria? A ação de ir ao mercado, né? Ir, né? Se movimentar e ir ao mercado. Então, esse é o verbo, ir ao mercado. E a gente viu também que nós podemos fazer algumas perguntinhas para a frase para a gente poder descobrir quem é o verbo e quem é a pessoa, né, que fez a ação, porque às vezes isso não fica muito claro na frase. Então, por exemplo, eu posso perguntar: quem foi ao mercado? O que Maria fez? E aí eu consigo descobrir quais são essas partes, né, da frase. Então, se eu pergunto o que Maria fez, né, porque eu quero saber qual é a ação que ela fez, ela foi ao mercado. Então, foi ao mercado, eu já sei que é a ação dela, foi a ação. E aí, o verbo, então, essa palavrinha que indica a ação, ela pode se flexionar. O que é uma flexão? Vocês já viram em educação física que a flexão é um movimento, né, que exige uma certa força, né? Então, a flexão é uma mudança, né, do verbo. Então, o verbo ele pode se flexionar em número, o verbo ele pode se flexionar em tempo também, tá? Então, uma ação, ela pode acontecer em diversos tempos. Ela pode acontecer no passado, já aconteceu, Maria foi ao mercado. Ou ela pode acontecer no presente, Maria está indo ao mercado, ela está saindo agora pelo portão, né? Ou ela pode acontecer no futuro, Maria vai ao mercado depois do almoço, por exemplo. Então, o verbo, ele tem essa flexão, né? Ele pode ser alterado, ele pode ser mudado de acordo com o tempo da oração, o tempo que eu quero expressar. E aí, a gente vai ver aqui então, nas páginas 35 e 36, essa alteração, essa mudança que o verbo pode sofrer. E vocês vão fazer esses exercícios sobre a alteração do verbo. A gente vai ver então que quando o verbo está no passado,
normalmente ele vai ter uma certa terminação. Quando ele está no futuro, ele tem uma outra terminação. E quando ele está no presente, ele tem uma outra terminação. Tudo isso está nos exercícios, beleza? Além disso, então, vocês vão fazer os exercícios das páginas 35 e 36 do livro didático. E vocês também vão fazer os exercícios do livro de atividades, beleza? Sobre tempos verbais, que começa lá na página 18 do livro de atividades, tá? Então começa com uma tirinha sobre o Calvin, que a gente já estudou tirinha, e vocês vão fazer então as páginas 18, 19 e 20 até o número 5, combinado? Então, da página 18 até a página 20, número 1 até o número 5 do livro de atividades, combinado? Vamos estudar um pouquinho os tempos verbais, beleza? Bons estudos essa semana e até a próxima aula de língua portuguesa. Tchauzinho!